Fala pessoal do YouTube do Dedicação Delta, mais um vídeo especial aqui na plataforma para vocês. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever na página aqui do YouTube Dedicação Delta, ativarem o sininho, porque cada vez que um novo conteúdo for postado, vocês já serão avisados e assim, portanto, ficarão atualizados. Ora, a temática de hoje ela é bem interessante e envolve a temática do direito constitucional. Olha que interessante. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, através dessa ADI, decidiu acerca da ou constitucionalidade de um cadastro estadual de pedófilos e agressores de mulheres. Essas leis, na verdade, são duas normativas, elas foram editadas no estado de Mato Grosso. E lá foram criados dois cadastros de pessoas para consulta da população. Um cadastro referente a pedófilos que cometerem esses crimes de pedofilia. No caso, pedofilia é um termo, vamos colocar assim, vamos colocar um termo incorreto dentro da área jurídica. No caso, seriam de estupro de vulnerável, fotos, documentos, vídeos acerca de pornografia infantil. Então, são aqueles que foram condenados por crimes sexuais envolvendo criança e adolescente. E nesse cadastro de pedófilos, inclusive, contava com dados pessoais, nome, CPF, endereço e também fotos das pessoas condenadas, além de indicar o grau de parentesco entre essa pessoa e a vítima que cometeu, assim como também as circunstâncias em que o crime foi praticado e a idade daqueles envolvidos. E a outra DI, na verdade, era na mesma temática, mas envolvendo aí agressores de mulheres. Essa questão, na verdade, né, ela foi embargada, vamos colocar assim, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e daí foi promovida uma ADI, que é a 6620, essa ADI 6620 lá do MT. E o autor dessa ação direta de inconstitucionalidade, ele argumentava que, na verdade, seria um papel da União, e não dos estados, editar leis sobre matéria penal. Então, segundo o autor daquela ADI, a criação de cadastro estadual de pedófilos e agressores de mulheres, na realidade, tratava sobre direito penal. Beleza? Isso segundo o autor da ADI. E ainda, também alegava este autor desta ação direta de inconstitucionalidade que a criação dos cadastros eles desrespeita a garantia de direitos dessas pessoas que foram expostas. Ora, haveria assim violação à intimidade, à privacidade, à dignidade da pessoa humana, à imagem e à honra. Esses foram os argumentos colocados pelos autores, pelo autor dessa ADI. Mas, mais importante, beleza, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Ora, o Supremo Tribunal Federal decidiu que realmente compete à União legislar em matéria penal. É justamente o que está previsto no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Desse modo, apenas a lei federal pode o quê? Determinar, prever condutas que caracterizem crimes e, portanto, cominar penas a essas condutas constituídas crimes. Por outro lado, compete ao Estado atuar para promover a segurança pública de forma eficiente. Então, portanto, ainda que a lei que comine penas, crie crimes, seja da União, o Estado, ele é competente de maneira concorrente para garantir a segurança pública. E, na verdade, essas normativas que criaram um cadastro de pedófilos, de agressores de mulheres, não se relacionam às leis penais, mas sim à matéria de segurança pública. Portanto, não há nada vamos colocar assim, não há nada nessas leis que invadam a competência privativa legislativa da União, prevista no artigo 22, inciso 1. Portanto, essas leis tratam sobre segurança pública e não sobre direito penal. Ainda, o Supremo Tribunal Federal confirmou realmente que, óbvio, algumas informações não podem estar constadas lá, naquele cadastro. Mas ele permitiu que esses cadastros eles possuam dados pessoais dos agressores,
dos violentadores, dos pedófilos, e também fotos deles, né, que forem condenadas, desde que o quê? A condenação seja definitiva. Ou seja, deve-se respeitar o princípio da presunção de inocência. Então, pode conter foto, pode conter dados pessoais, desde que a condenação seja definitiva. As pessoas, pontuou o STF, que sejam apenas investigadas por esses crimes, ou que ainda estejam recorrendo de uma condenação, não podem ser incluídas no cadastro. Por quê? Lá no artigo 5º, nós temos o direito à presunção de inocência, que determina que ninguém será considerado culpado até condenação definitiva. Por fim, o pretório excelso, o Supremo Tribunal Federal, pontuou também que o cadastro não pode indicar dados que exponham a vítima, nome, CPF, localização dessa vítima, tampouco a sua idade, o seu grau de parentesco com o idoso e as circunstâncias do crime. A divulgação dessas informações poderia colocar em risco a vítima, além de causar sofrimento psicológico e físico. Pessoal, portanto, resumindo, o que o Supremo disse? O cadastro, a criação de um cadastro de pessoas pedófilas e que cometeram crimes contra mulheres é constitucional. Esse cadastro, ele não trata sobre direito penal. Ele trata sobre segurança pública, e segurança pública é matéria de competência legislativa concorrente entre União e Estados e o Distrito Federal. Portanto, nos termos do artigo 24 da Constituição Federal. Além disso, ele definiu qual que vai ser a amplitude desse cadastro para que ele seja considerado constitucional. É possível que contenha foto do agressor? Sim. É possível que contenha dados pessoais do agressor? Sim, perfeitamente. Agora, não poderá esse cadastro, sob pena de violar a intimidade da vítima, conter dados pessoais da vítima, as circunstâncias em que o crime foi praticado, e ainda, obviamente, a sua localização, foto dessa vítima e assim por diante. Beleza? Lembrem-se, como dito no item aqui número 2, para que o indivíduo tenha o seu nome, seus dados pessoais e sua foto inserida nesse cadastro, é necessária uma condenação definitiva. Porque lá no artigo 5º nós temos o princípio da presunção de inocência, que pontua que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito julgado. Lembrem-se, o princípio da presunção de inocência possui duas facetas. Uma faceta interna, dentro do processo, regra de tratamento e regra probatória. Isso não tem nada a ver com o que a gente está tratando aqui. Mas o princípio da presunção de inocência também possui uma faceta externa ao processo, perante a sociedade. Portanto, esse indivíduo que ainda não foi condenado, ele precisa ser tratado pelas autoridades públicas, eu como delegado de polícia, o promotor, o juiz, o governador, a Assembleia Legislativa, deputados federais, presidente da República, precisa ser tratado pelas autoridades públicas no seu tato com o público como inocentes. E ainda, a mídia assim precisa tratá-las, e a sociedade também, porque não existe uma condenação definitiva com trânsito de julgado. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, nesta ADI, definiu que somente podem ser incluídos dentro desse cadastro aquele indivíduo que já foi condenado por pedofilia, termo genérico, termo popular, ou por agressão contra a mulher, desde que condenado, uma vez que, se não houver condenação, vai se violar a faceta externa da presunção de inocência. Beleza? Pessoal, mais um vídeo para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.